Como a China usa espiões para vigiar e desacreditar dissidentes que vivem nos Estados Unidos. Arthur Liu, pai da patinadora artística olímpica Alyssa Liu e dissidente veterano da Califórnia, não ficou surpreso quando recebeu uma ligação do FBI. Dissidentes chineses dos Estados Unidos marcam o 32º aniversário dos protestos da Praça Celestial. Disseram que o governo chinês havia enviado espiões para a área de Bahia de São Francisco para obter informações sobre o meu passaporte da minha filha, disse o chinês que também é ativista contra o governo de Pequim à BBC. Eu não diria que fiquei chocada, mas pensei, uau, eles estão levando isso muito a sério. Ligação suspeita. A princípio, Liu não ligou os pontos depois de receber uma ligação suspeita de um homem que dizia ser do Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos. Na chamada, ele disse que estava realizando uma revisão preparatória para a viagem dos Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro de 2022. Eu realmente não percebi que poderia ser alguém que não era do Comitê Olímpico, lembrou Liu. Apenas decidi fazer a coisa certa e não dar nenhuma informação. Não é assim que normalmente submetemos os nossos passaportes. A voz do outro lado da linha, acreditam as autoridades americanas, era de Anton Gilburis, ex-guarda prisional e guarda-costas do estado de Flórida. Sua missão era espionar e desacreditar dissidentes chineses para o Serviço de Inteligência de Pequim. Entre dissidentes espionados estão supostamente 2 cidadãos dos Estados Unidos, Liu e Yan Xiong, um capelão do Exército dos Estados Unidos e candidato ao Congresso que esteve envolvido nos protestos de 1939 na Praça da Paz Celestial. Em março, Ziburis foi acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de espionagem para o governo chinês, mas ele está longe de ser o único. Até agora, no ano de 2022, agentes dos Estados Unidos acusaram pelo menos 12 pessoas, incluindo vários cidadãos americanos, de assediar e espionar para a China. O aviso do MI5 e do FBI. Em 8 de julho, outras 2 pessoas também foram acusadas de participar do mesmo esquema que visava Liu. O caso de Liu surge em um momento de tensão tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido devido ao aumento da atividade de espionagem chinesa em todo o mundo. Em uma aparição pública sem precedentes da semana passada no complexo do MI5, o Serviço de Inteligência Doméstica Britânica, em Londres, os líderes do Serviço de Segurança dos Estados Unidos e do Reino Unido alertaram sobre um vasto programa de espionagem hackers desenvolvidos pela China que pode ser maior do que todos os programas gerenciados por outros países envolvidos combinados. Diretores do MI5 do FBI, Ken McCallum e Christopher Wray, em Londres. Acredita-se que esses esquemas sejam parte de um esforço maior, crescente e multifacetados para dar à China uma vantagem sobre seus rivais e silenciar ou suprimir ameaças ao governo do Partido Comunista Chinês. A estratégia inclui todo tipo de tática, o uso de hackers ao envio de espiões para as portas das casas das vítimas. Os 5 venenos da China. Ex-agentes inteligentes dos Estados Unidos dizem que os alvos mais prováveis são aqueles que possuem conexões com o que o governo chinês identifica como 5 venenos que o ameaçam. São eles, separatistas tibetanos e uigures, muçulmanos que habitam predominantemente a região autônoma de Xinjiang, no noroeste da China. O movimento espiritual Falun Gong, ativista da independência em Taiwan, e como é o caso de Liu, membro do movimento pró-democracia da China. De forma alarmante, espera-se que esses esforços aumentem em meio à acirrada das relações sino-americanas, e nem mesmo os cidadãos americanos devem ser poupados. Para Liu, que fugiu da China via Hong Kong após o protesto pró-democracia em 1989 na Praça da Paz Celestial, a possibilidade de ser espionado sempre esteve presente. Uma tentativa anterior terminou quando ele involuntariamente fez amizade com um pretenso agente. Tratava-se de um estudante apresentado a ele por um contato da rede local de diáspora chinesa, que ele ajudou a encontrar moradia nos Estados Unidos.
1 ou 2 anos depois, ele me disse que tinha pedido para ele me espionar. Era uma condição para ele vir para os Estados Unidos, disse Liu, mas depois ele desistiu de fazer isso. Espionagem humana e por computadores. A espionagem de cidadãos chineses que vivem no exterior ocorre de várias formas, desde tentativa de hackear seus e-mails e dispositivos até a colocação de agentes humanos em seus ciclos sociais ou organizações expatriadas. Métodos eletrônicos são frequentemente usados para facilitar a espionagem humana. Você pode espionar alguém online e ter uma ideia de seus contatos, disse Christopher Johnson, ex-analista-chefe da China na CIA. Então, talvez você se aproxime dessas pessoas. Uma coisa leva a outra. Pequim ataca dissidentes como Liu porque acredita que eles fazem parte de uma batalha de narrativa global entre China e Ocidente, acrescentou Johnson. Segundo ele, aqueles que se manifestam publicamente contra o regime podem prejudicar os esforços da China de se retratar de forma positiva para o resto do mundo. Essa discussão ganhou mais importância nos últimos 2 anos, disse ele. Um lado da história. Eles usam em termos marxistas ultrapassados poder da fala. Trata-se da ideia de que eles mesmos deveriam contar a história da China por meio de sua própria propaganda. O governo chinês não respondeu a um pedido de comentários da reportagem. Quando Xi Buris foi indiciado em março, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Pequim, Zhao Lijian, acusou os Estados Unidos de difamar a China. No entanto, atuais ex-funcionários de inteligência dos Estados Unidos alertaram repetidamente sobre uma grande campanha de espionagem chinesa em solo americano. Em um discurso no início deste ano, o diretor do FBI, John Wright, disse que as operações de espionagem chinesa nos Estados Unidos estão mais descaradas do que nunca. Segundo Christopher Johnson, essa realidade é particularmente verdadeira porque o governo de Joe Biden usa a rivalidade entre os Estados Unidos e a China como parte de uma luta global entre democratas e autocracias. Um caso a cada 12 horas. De acordo com o FBI, a agência abre um novo caso de contra-inteligência relacionado à China a cada 12 horas. Até fevereiro, mais de 2.000 casos foram iniciados. Apesar disso, George chamou os esforços dos Estados Unidos para impedir a espionagem chinesa de desanimadores. Eles estão dispostos a se esforçar muito mais do que nós estamos para tentar pará-los, disse ele. O FBI estima que existem centenas de dissidentes dos Estados Unidos e que a China espera atingir como parte de uma campanha cada vez mais agressiva de retaliação pessoal e política. A maioria dos alvos são residentes permanentes ou cidadãos naturalizados, pessoas com direitos e proteção importantes sob a lei dos Estados Unidos, disse o diretor Wright. Não se importa. Arthur Liu e sua filha patinadora artística olímpica Ulyssa Liu em 2019. Liu, por sua vez, disse não acreditar que os esforços para espioná-lo vão parar. A tentativa mais recente, no entanto, teve uma complicação adicional. Na época da ligação do FBI, sua filha Alyssa Liu provavelmente viajaria para Pequim. A patinadora havia feito postagens em suas redes sociais criticando o tratamento dado pela China à minoria étnica uigur. Liu reconheceu que estava extremamente preocupado com a segurança dela, mas optou por não contar a ela sobre tentativa de espionagem daquele momento. Eu não queria que ela fosse para a China com uma carga pesada para os ombros, disse o pai. Eu queria que ele fosse e aproveitasse a experiência olímpica. 1 ano depois, ele afirmou que não ficará surpreso se o FBI entrar em contato novamente, embora espere não ter que fazer isso novamente. Aprendi a me comportar como uma pessoa normal. Eles, o governo chinês, podem fazer o que quiserem. Não posso impedi-lo. Não me importa, disse ele. Continuarei a me manifestar contra certos comportamentos e qualquer tipo de violação de direitos humanos. Nada me impediria de fazer. Texto original publicado em bbc.com/português/internacional. Aqui o link.